Boa noite, povo de Deus, paz seja convosco. Hoje vamos falar de um assunto denominado os 4 privilégios dos cristãos. É um tema que tem por base o livro de Isaías, no capítulo 33, do versículo 15 ao 17. A leitura desses versículos nessa noite descreve as características de um verdadeiro cristão. Andar em justiça, falar a verdade, desprezar o ganho com opressão, recusar suborno, tapar os ouvidos para não ouvir falar de derramamento de sangue e fechar os olhos para não ver o mal. Vai além. Descreve os privilégios de todos os cristãos verdadeiros. Privilégios que eles podem usufruir como crentes e discípulos de Cristo Jesus. O verdadeiro cristão, o salvo, ele habitará nas alturas. As fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado e as suas águas serão certas. Os seus olhos verão o Rei dos Reis na sua plena formosura. E também verão a terra que está longe. O seu coração considerará o assombro dizendo: onde está a escravidão? Onde está o que pesou o tributo? Onde está o que conta as torres? Diante de tais fatos, diante destas palavras, nós vamos descrever os 4 privilégios que estarão à disposição de cada cristão verdadeiro. O primeiro privilégio: nossa posição em Cristo. Sim, nós teremos uma posição em Cristo. Essa expressão em Cristo, ela ocorre mais de 90 vezes no Novo Testamento. Estar em Cristo significa estar em união com Ele. Isto é, estar intimamente ligado a Ele. Estar ligado a Ele, ou estar em Cristo, é uma posição privilegiada. E são poucos que vão conseguir usufruir. Uma vez que esses privilégios concedidos estabelecem responsabilidade e deveres. É notório, irmãos, que nós temos obrigações. Obrigações para que a gente possa usufruir de uma vida santificada, andando com fé, segundo Cristo Jesus, e praticando boas ações. A fé genuína, ela produz frutos morais, transformando o modo de viver das pessoas, passando a viver segundo Cristo Jesus, imitando em todos os sentidos, através de um coração plenamente regenerado.
Portanto, irmãos, somente aqueles que vivem na obediência, uma obediência a Cristo Jesus, é que pode obter esse privilégio. Declaração feita no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 14. Nossa posição em Cristo é viver em gratidão. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Isso quer dizer simplesmente que devemos agradecer a Cristo por tudo que somos, por tudo que nós temos, por tudo que Ele já realizou por nós. Agradecimento através de uma vida de gratidão e de contentamento. Os que vivem em Cristo desfrutam de uma posição espiritual privilegiada, sim, pois habitarão nas alturas, isso é, irão viver no céu após sua morte física, claro, pois ao nascer de novo, assumimos uma nova posição, pois antes estávamos em Adão e agora estamos em Cristo Jesus. Declaração feita em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22. Nos tornamos cidadão do céu. E Deus tem feito provisões em sua economia divina para que nós possamos habitar nas alturas. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Então nós passamos de meros mendigos espirituais para filhos de Deus, seus herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Palavra descrita no livro de Romanos, capítulo 8, versículos 16 e 17. Portanto, essa é a posição maravilhosa que cada cristão verdadeiro irá usufruir. Usufruir somente aqueles que estão em Cristo Jesus. 1 João, capítulo 3, versículo de 1 a 3. O segundo privilégio é a nossa proteção em Cristo. O Salmo 91 afirma que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Salmo 91, versículo 1 e 2. Em outras palavras, as fortalezas das rochas serão seu alto refúgio. Isto porque todo cristão verdadeiro está protegido. Está protegido e nada lhe poderá acontecer sem a permissão de Deus. Mas como o próprio Cristo falou, isso não significa que não teremos problemas, provações, doenças, calamidades. Mesmo porque ele falou, no mundo teremos aflições. E o nosso inimigo, o encardido, Satanás, o diabo, dê o nome aí que você quiser dar, ele não está brincando. Não, ele não está brincando. Ele não brinca de matar. Ele não brinca de roubar. Ele não brinca de destruir. Ele veio para matar, roubar e destruir, sim. Porque essa é a missão dele. E ele não vai desistir facilmente. Ele não vai entregar, não. Ele vai continuar. Ele vai tentar todos os dias minar as forças da igreja. Ele quer acabar
com o cristão, ele quer acabar com a igreja de Cristo. Mas nós temos que lembrar o seguinte: a palavra de Deus é clara. Ela fala que nós precisamos estar alertas, vigiando, porque o diabo anda ao redor, anda como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Está escrito lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Fica claro que ele não pode devorar todos. A palavra é clara. Ele só pode devorar aqueles que não receberam as bênçãos espirituais. Aqueles que não estão em Cristo Jesus. Nós não podemos esquecer que o nosso corpo é nossa morada terrestre. E como morada terrestre, nós somos o templo do Espírito Santo. Declaração lá em Romanos, capítulo 8, versículo 28. É importante então deixar claro que as bênçãos espirituais não é a mesma coisa que favores. Não. Os favores são terrenos. E Deus promete cuidar dos seus filhos nessa terra. Essa declaração está lá em Mateus, capítulo 7, versículo 9 ao 11. Enquanto que as bênçãos são heranças guardadas lá no céu. São guardadas para nós que, mediante a fé em Cristo Jesus, vamos receber. Nossas bênçãos são protegidas pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada lá no último tempo. Declaração feita no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 ao 5. Então as bênçãos têm valor para a vida eterna, enquanto as nossas preocupações dessa terra perdem toda a importância. Depois que nós morrermos fisicamente, não existe mais preocupação. O que tinha de ser feito foi. Aí só tem dois destinos: ou nós somos de Deus ou nós somos do diabo. Não tem outra escolha. Então, portanto, irmãos, ele transforma a nossa natureza para nos capacitar de sermos adotados como filhos. Sim, nós somos adotados como filhos. Mas, infelizmente, o maior desafio que a Igreja do Senhor Jesus enfrenta nos dias de hoje é o de se posicionar em Cristo verdadeiramente. Tem muito cristão aí que está enganando a si mesmo. Nós vivemos uma época em que o mundo tem entrado pelas portas da igreja. O inimigo tem se disfarçado em doutrinas humanistas, atividades e passatempos que têm, de forma sutil, roubado o tempo de oração das pessoas. Há uma grande inversão de valores. Há muitas coisas erradas que na nossa época passam a ser certas. E com isso, ela rouba a santidade. A santidade que deveria estar no povo de Deus. Ela mina a nossa fé. Ela traz incredulidade e apostasia. Com essas inversões de valores, dando honra ao homem e não a Deus. É verdade. Então é preciso assumir
nossa posição diante do mundo. Mostrar que nós somos de Cristo, para usar os direitos que nós temos, os privilégios que nós temos decorrente da autoridade conquistada por Ele na cruz do Calvário. Não existe em cima do muro. Ou você é de Cristo ou você é do diabo. Não existe o talvez. Ou eu sou ou eu não sou. Uma coisa é certa. Cristo Jesus morreu na cruz no nosso lugar, no meu lugar, no teu. Ele, ao ressuscitar, nós também ressuscitamos com Ele. Nós fomos resgatados, tirados das trevas para sua maravilhosa luz. Ao levar os nossos pecados, Ele nos perdoou. Deus nos adotou como filhos. Ele nos selou com o Espírito Santo. Ele nos fez templo do Espírito Santo. Ele nos tornou sua propriedade. Somos propriedades exclusivas de Deus. Ele nos deu autoridade para pisar nas serpentes e nos escorpiões. Ele nos deu poder sobre o inimigo para expulsar demônios, curar todos os tipos de doenças e enfermidades. Pois está escrito claramente: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O terceiro privilégio é a nossa provisão em Cristo. O objetivo da obra de Deus é ser glorificado por meio de nossa vida. Tudo para o louvor da sua glória. Deus concedeu ao cristão a posição, a proteção e a provisão por intermédio de Cristo Jesus. Ele nos tem dado o pão de cada dia. Um pão para sustento de nossa vida física. Declaração feita em Salmos, capítulo 34, versículo 10, e Salmos, capítulo 37, versículo 25. Sua provisão são provisões espirituais e jamais foram esquecidas. Ele nos prometeu uma vida eterna que nunca, mas nunca pode ser perdida. Declaração feita no livro de João, capítulo 10, versículo 28. Ele nos prometeu uma mansão eterna na Nova Jerusalém. Também está lá em João, capítulo 14, versículo 2 e 3. Ele nos prometeu um corpo glorificado quando formos arrebatados. Declaração feita no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 20 e 21. Porque esse corpo nosso aqui, isso é pó. Ao pó voltará. Ele vai se desfazer, vai desaparecer. E quando nós ressurgirmos no arrebatamento, nós vamos ter um corpo glorificado. Ele nos prometeu uma justiça que não se encontra em nenhum lugar nessa terra. Uma justiça que só se encontra em Cristo.
Declaração feita no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 9. Ele nos prometeu uma paz que não pode ser abalada. Também está escrito no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Ele nos prometeu uma herança que jamais poderá se esvanecer. Ou seja, não pode ser roubada, não pode ser destruída. Está escrito lá em 1 Pedro, capítulo 1 e 4. Capítulo 1, versículo 4. Ele nos prometeu uma recompensa pelo nosso serviço fiel a Deus. Declaração feita no livro Colossenses, capítulo 3, versículo 24. Ele nos promete o melhor, um relacionamento com Ele que jamais pode ser quebrado. Declaração feita no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 26. Observe, irmãos, que o plano de Deus não foi apenas salvar o homem, perdoando seus pecados. Não. Ele não prometeu apenas isso. Ele escreveria o nosso nome no livro da vida. Mas ele vai além de tudo isso. Ele prometeu fazer do homem a sua habitação. E ele habita em cada um de nós. Algo tremendo aconteceu conosco. Nós fomos transformados em novas criaturas. Nos tornamos filhos e herdeiros de Deus. E recebemos uma nova identidade. Uma identidade como cidadãos do céu. O quarto privilégio, irmãos, nova perspectiva em Cristo Jesus. A herança do ser humano inclui salvação, inclui saúde física, provisão material. É verdade. Deus deseja que seus filhos vivam seus dias nessa terra com plenitude, com alegria, com saúde, com prosperidades, cheios de sonhos e paz. Isso é verdade. Mas também é verdade que Deus revelou a Moisés qual era a sua intenção para os seres humanos. Ele falou para Moisés: eis que esta é a minha obra, a obra da minha vida, é a minha glória, levar a efeito a imortalidade e vida eterna do homem. Então, essa declaração que Deus fez, Ele está declarando o seu desejo. Ele está falando que o seu desejo é dar a todos, sem exceção, a oportunidade de receber a plenitude da alegria, criando um plano para que todos os seus filhos pudessem voltar a viver com Ele. Nós fomos separados de Deus. E o que Deus quer é que nós voltamos a viver com Ele. A salvação nos dá posição como filhos de Deus. Então os nossos olhos verão o Rei na sua formosura. Verão a terra que estende-se até longe.
como Moisés viu, para então tomar posse da herança deixada pelo pai aos seus filhos. Enquanto nós estivermos nessa terra, enquanto nós estivermos esperando o Senhor Jesus voltar, para nos trazer a felicidade eterna junto com Deus por toda a eternidade, é e sempre será nossa esperança, sempre será nossa fonte inesgotável de alegria para exaltar o nosso Salvador, edificar os santos e evangelizar os pecadores, para que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos encontre trabalhando para a sua glória. Amém.